Muito boa tarde a todos. Pontualmente às 16h57, pelo menos na hora que eu apertei o play aqui. Leva algum tempinho aí, né? Tem um pequeno delay entre o YouTube e a plataforma aqui que a gente usa, o StreamYard, né? Hoje foi um dia corrido aqui, quase que a gente se atrapalha. Primeira coisa, eu vou pedir um favor para vocês, me confirmem aí se todo mundo está me ouvindo e vendo, se está legal de bom som, que eu não consegui verificar como é que está o áudio para vocês. Não tive nem tempo, para vocês terem uma ideia de como é que está a corrida aqui, que nem tempo de fludar lá no Facebook eu consegui. Então, boa tarde, só me confirme aí. Show de bola. Bom, João Ribeiro, o Wellington, grande Wellington, como é que você tá? Albeli, Caio, show de bola. Uma satisfação, um prazer estar com todo mundo aqui, né? A câmera, mas eu tô em outro lugar, Albeli. O Albeli tá falando aqui de manhã, rapaz. Hoje teve um evento na Bracopel e eu tava em outro local para poder participar de uma reunião, para participar, e tive que fazer o evento da Bracopel por lá. E aí o laptop, de jeito maneira que ele liberava a câmera, mas agora tá firme e forte. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu acabar, né, de abrir aqui, me preparar aqui um segundinho só, que tem que passar a apresentação do laptop de manhã para cá, né? Isso deu uma complicadinha aqui. Então vamos só recapitulando aqui rapidamente, enquanto eu vou também me ajeitando. Você vai chegando aí, se quiser pegar uma aguinha, aproveita aí esses minutinhos para se pegar a aguinha, aquela coisa toda. E vamos dar uma breve assim, recapitulada nos objetivos aqui da nossa expedição solar, né? Por que ela nasce? Ela nasce com o objetivo da gente poder tratar assuntos, temas, né? Sem necessariamente ter uma sequência de início e fim, né? De ter aulas, que aí eu preciso definir toda uma sequência, todo um escopo, e até porque a nossa necessidade hoje, pelo menos em meu ponto de vista, a nossa necessidade técnica, nossa demanda de problemas, ela é de forma diferente, né? Ela não é linear, né? Então hoje eu tenho uma dificuldade sobre o dimensionamento de um cabo, mas amanhã o meu questionamento é como é que eu dimensiono o disjuntor CA, ou pior ainda, né? Um caso específico dentro de uma realidade que eu cheguei naquele momento, né? Cheguei numa fábrica que de repente tem um aterramento ou não tem um aterramento, ou chego numa fábrica, fiz N projetos onde eu não tinha SPDA existente na estrutura, e hoje fechei, por exemplo, um sistema fotovoltaico onde tem um SPDA, ou cheguei num determinado empreendimento para entrar dentro da indústria, eu fui avisado que eu tenho que fazer uma atualização ou de dar os documentos para atualizar o prontuário de instalações daquela indústria, ou isso é um caso específico aí, de repente, de uma contratação, de um RFQ. Então, a gente vai dentro daquilo que a gente está, que vocês vão solicitando no transcorrer aí das nossas lives, da nossa expedição solar. A gente vai pegando temas ali e vamos tentando trazendo, sempre juntando, buscando juntar tanto a parte teórica da engenharia quanto a parte normativa das nossas normas, tanto a BNT e, na ausência delas, as normas internacionais, ou as normas que sejam válidas, quanto também ao nosso mundo real, né? A parte de gestão, a parte de empreendedorismo que está envolvido, né? A gente tem que entregar, é o nosso dever entregar uma instalação correta e segura, mas a gente só entrega a instalação correta e segura depois que a gente foi efetivamente contratado. Então é com essa ótica, com esse objetivo que o Expedição Solar nasce, tá? Então a gente
que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre condutores, né? Porque como condutores são um dos principais itens aí que foram solicitados a gente no lá, né, por vocês, tá? No formulário. É um tema também relevante, né, dentro do nosso curso, tanto no curso de usinas, né, do usina solar como nunca se viu, quanto no curso de subestação que a gente ministra, a gente precisa dar uma ênfase em condutores. A gente, inclusive, já percebeu que um memória descritivo talvez não tão detalhado, foi um caso de uma obra nossa, onde eu achei que eu estava satisfeito com a informação, e na hora que o EPCista, né, o construtor comprou, ele comprou parte dos cabos errados, ou seja, isso mostra que talvez eu não tenha sido tão claro quanto deveria na formatação ou na forma como eu escrevi. Tá? Então, vamos lá, e para começar, fazer aquela coisa bem de blogueirinho mesmo, né? Não esqueçam de deixar o seu like, né? Por favor, né? Não aceitamos dislikes, só likes. Não esqueçam de deixar o seu like aí, chamar o amiguinho e o amiguinha também para assistir aqui o vídeo. E quem quiser, né, sugerir temas aí para as nossas próximas, não esqueçam aí de preencher o formulário. Já já a gente bota aí o link do formulário para quem quiser. Ok? Então vamos, sem mais delongas, vamos nós, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu achar um botãozinho aqui. Opa, achei o botãozinho. E lá vamos nós no nosso Expedição Solar número 6, falar de condutores elétricos, né? Nós vamos tratar de condutores elétricos de baixa tensão, tá? Por questões tanto de tempo quanto até de manter uma linha de raciocínio, né? Um escopo delineado, a gente vai falar só de condutores de baixa tensão, e se houver aí solicitações, a gente fala também em algum determinado evento futuro, aí a gente pode falar sobre redes elétricas de média tensão, que é óbvio, vão envolver condutores. Sempre que a gente estiver falando em condutores, a gente tem 5 pontos principais que eu quero abordar aqui. Primeiro ponto que a gente fala de condutor, e eu preciso disso para especificar qualquer condutor, que eu possa projetar, né, para determinar qual é a seção daquele condutor. Eu preciso saber qual o material. Materiais diferentes vão ter capacidades de condições, aliás, não só capacidade de condições de corrente, mas características elétricas de resistência e uma série de outras, resistência, condutibilidade, diferente. O outro depois, né, definindo qual é o condutor, propriamente dito, aí, o metal, quando eu falei o material do condutor, eu estou falando no metal, né, que a gente vai utilizar para transportar, para conduzir aquela energia. Depois o material da isolação, né, ele é um PVC, ele é um PR, o que ele é? Ele é pano, né, o que ele é? Eu preciso também determinar isso também me afeta a capacidade de condução de corrente. Depois uma explicação, né, na hora que você for buscar da tabela 33 lá da 5410, a gente, né, falou sobre essa tabela 33 da 5410 na Expedição Solar 5, então depois vai lá assistir se for o caso. Você só vai ler essa tabela assim, entender as diferenças entre o cabo isolado, o unipolar e o multipolar. E por último aí tem também, eu vou falar sobre o cabo PP, ou desdizer, né, ou retirar da sua cabeça o cabo PP. A gente tem que saber a classe de encordoamento. É até raro a gente especificar necessariamente a classe de enrolamento, mas você vai precisar entendê-la até para na hora que você estiver fazendo suprimento. Às vezes você tem um cabo que é um pouco mais barato, mas ele tem uma classe de encordoamento menor, né? Significa que você tem uma dificuldade maior de mão de obra, se for o caso. E por último, vamos falar nos condutores de baixa emissão de fumaça, que, Vinícius, não tem nada a ver com fotovoltaica, entre aspas. Hoje a gente estava falando com uma empresa aqui do Rio de Janeiro, uma empresa associada ao Sindistal, que é o Sindicato das Empresas de Instalação do Rio, né? E vamos começar a pensar em trabalhar em desenvolver um guia de boas práticas, né? Boas práticas técnicas, é óbvio,
de instalação de instalações elétricas fotovoltaicas, e uma da instalação deles, né, que podem vir a ser inspecionadas aí dentro desse escopo que se está conversando, é instalação num hospital. E aí eu tenho algumas peculiaridades, particularidades que eu preciso também conhecer, né, que estão englobadas aí numa norma que complementa a 5410, né? E hoje a gente vai falar de condutores, e o cabo de baixa emissão de fumaça seria, por exemplo, uma obrigatoriedade. Vamos ao polêmico logo de uma vez, né? Vamos arrebentar logo com esse polêmico, porque isso é o mais chato, né? Vou usar o condutor de cobre ou de alumínio? Posso usar o de alumínio? Aonde que eu posso usar o de alumínio? Bom, os condutores elétricos que nós temos hoje, ou são cobre ou são alumínio. Ah, poderia ter um condutor de prata? Poderia, a prata é uma boa condutora. Poderia ter um condutor de ouro? Poderia. O ouro é um bom condutor. Por que eu não tenho? Pelo custo, né, gente? Então, não precisamos nem falar sobre isso. E hoje, né, nos últimos meses, aí estamos falando aí, acho que um pouquinho menos de um ano, o cobre virou quase ouro. O condutor de cobre tá uma grana. Dois efeitos específicos, né? Tanto a subida do dólar, isso afeta, é óbvio, quanto o valor também do cobre. O cobre é uma commodity, ele tem lá o preço na Bolsa de Londres, lá no LME. Né? Então no último ano, houve uma subida tanto do valor do cobre, né, do LME, do valor do cobre lá na Bolsa de Londres, no LME, quanto a subida do dólar. Ficou muito caro. Né? Então começou a ter, né, por ser mais caro, essa preocupação aí com o custo. Então, quando eu estou falando no condutor de alumínio, o condutor de alumínio, ele para instalações elétricas tem dois pontos que nós gostamos muito como instaladores, como quem compra e como quem executa. Ele é mais leve e ele é mais barato. Mas, Vinícius, o que ele é mais leve? Ah, Vinícius, eu tenho um cabo 50 milímetros quadrados de alumínio e um cabo 50 milímetros quadrados de cobre. O alumínio é mais leve, mas quando eu estou dizendo que ele é mais leve para realizar o mesmo trabalho elétrico. O condutor de alumínio, para conduzir 100 amperes, ele vai ter uma seção maior do que o condutor de cobre para conduzir os mesmos 100 amperes. Mas, mesmo assim, mesmo ele tendo uma seção maior, para a mesma capacidade de condução de corrente, ele é mais leve, tá? E ele é mais barato. Não é que 1 quilo de cobre de alumínio é mais barato do que 1 quilo de cobre. O alumínio é mais barato que o cobre realmente. Mas da mesma forma, ele é mais barato para realizar o mesmo trabalho elétrico. Mesmo aumentando a seção do cabo, ele, de alumínio, é mais barato do que o cabo de cobre. É mais barato há trocentos anos, desde que eu me entendo por gente, ele é mais barato. Não sei quanto, tá? Não sei precificar o quanto. Valia até a pena fazer uma comparação sobre isso uma hora qualquer. Tá? E o cabo de cobre, em compensação, ele tem uma maior condutividade, ou seja, você tem uma menor seção. Né? O que afeta a menor seção? Num condutor enterrado, a menor seção também pode me influir na seção do eletroduto, por exemplo. Né? Isso é uma questão. Se eu estou falando num prédio que eu tenha botar vários eletrodutos, preciso usar uma área de shaft, isso pode influenciar. E ele tem uma melhor conexão. Tá? A conexão com cobre é mais fácil de fazer, ela tem uma qualidade média, né? Melhor, tá? Que a gente faz, até porque normalmente os terminais dos nossos equipamentos, disjuntores ou coisa do gênero, são de cobre. Mas, se você trabalha em fotovoltaica, aliás, você trabalha no ramo da construção civil, a única coisa que você viu desse slide que você vai lembrar é o mais barato. Ou seja, se você for embora agora, não vá, né? Mas se você for embora agora, você vai começar a só querer comprar o condutor de alumínio logo. Por quê? Porque é mais barato. E aí eu vou pedir para vocês olharem ali o tal da melhor conexão. Nós temos no Brasil dificuldade de obtenção de conectores, né, e terminais para conexão em alumínio. Tá? Não é que a gente não tenha, mas eu não tenho uma indústria tão pungente assim, eu não tenho tanta variedade.
E por causa disso, por ele ter uma condutividade menor, né, logo, e uma conexão pior, eu tenho dificuldade na conexão de alumínio, é mais fácil, ou tem um maior risco do condutor de alumínio, numa conexão com o condutor de alumínio, de eu ter aquecimento, maior resistência, aquecimento, princípio de incêndio, coisa do gênero. Por causa disso, a NBR 5410 ela vai limitar os locais onde eu posso utilizar o condutor de alumínio, tá? Essa limitação está na 5410 vigente, que está em vigor desde 2005, não lembro o mês. A 5410 está em revisão já há algum tempo, né? Eu devo ter participado de uma reunião há 2 ou 3 anos, então eu não sei efetivamente há quantas andam a revisão da 5410, mas até onde eu tenho informação, essa restrição não foi retirada da norma, tá? Então, a princípio, na próxima revisão da 5410, essa restrição continua. Posto isso, eu preciso saber, então, agora onde eu posso utilizar o condutor de alumínio. Ele é permitido, primeiro, rede aérea externa. Gente, em rede aérea, estou fazendo uma rede aérea no interior de um sítio, ok? Pode ser, se você seguir, é óbvio, né? Estou pressupondo que você está seguindo as normas de instalações de rede aérea, tá? Altura correta, aquela coisa toda. Rede aérea externa. Posso? Posso. Em instalações industriais eu posso? Posso, desde que a seção do condutor seja maior do que 16 milímetros quadrados. Esse empreendimento, chama-se unidade consumidora, seja alimentada por uma subestação ou por geração própria e a manutenção seja feita por um profissional BA5, um profissional qualificado, um profissional habilitado. Perdão, né? Eu confesso que quem é o BA5 vai começar aquela discussão de se é o habilitado, se é o eletricista com experiência. Eu vou usar o BA5, né? Eu particularmente uso o BA5 como sendo um profissional legalmente habilitado, então nós estamos falando aí do engenheiro eletricista ou do técnico em eletrotécnica. Isso na indústria. Em instalação comercial, repara que a gente sobe a exigência. Já não é mais maior que 16, é maior do que 50 milímetros quadrados. E o prédio tem que ter menos do que 6 andares. Por que isso, gente? A norma de instalações elétricas, as normas, nossas normas de instalações elétricas, 5410, 14039, 5419, a norma de fotovoltaica 16690, ela é pensada, ela tem como objetivo a segurança. Quando eu falo em segurança, eu não consigo ter uma coisa 100% segura, né? Você teria que se isolar, ficar, né, isolado, ter o piso todo de material fofo para você não tropeçar, seja lá o que for. O que a gente sempre tem é uma análise de risco, né? É possibilidade de algo acontecer versus o dano, caso aquilo ocorra. Numa instalação comercial, eu tenho um volume maior de gente, normalmente, circulando, quando eu comparo com uma instalação industrial. Esse é o primeiro ponto. E se eu tiver um incêndio, por que eu estou preocupando em incêndio? Porque lembra que o alumínio eu tenho dificuldade em conexão. Logo, o alumínio tem mais risco de trazer um ponto quente, ou seja, me gerar um princípio de incêndio. Se eu tiver um incêndio que eu quero que eu não tenha, mas se eu tiver, eu quero que ninguém morra. Como é que eu faço para as pessoas não morrer? Dá tempo da pessoa sair, né? Então, já que eu vou ter o maior risco de incêndio utilizando, é risco, tá? Em função da minha dificuldade de conexão, eu vou limitar o tempo que eu tenho de sair em caso de incêndio. Então, por isso, que em instalações comerciais o prédio tem que ser menos de 6 andares. E, novamente, a manutenção tem que ser feita por um BA5. Gente, por que a manutenção no BA5, tanto na indústria quanto na instalação comercial? Porque imagina uma residência, um prédio residencial, quem é que faz a manutenção? Vamos ser sinceros, eu não sei como é que é aí com vocês, mas no Rio de Janeiro, a maioria
dos condomínios residenciais, dos prédios, às vezes prédios de 4, 5 andares, uma torre só, é o porteiro, né? O porteiro faz tudo. O porteiro é bombeiro, o porteiro é pedreiro, o porteiro é eletricista, né? O porteiro, se bobear, é gasista, né? Então, por isso que a preocupação de você ter a manutenção BA5. Por quê? Porque você vai identificar antes, né? Você é engenheiro, você é técnico especializado em manutenção, você vai identificar antes que tem que está aquecendo, né? O cabo não pega fogo da noite para o dia. Tá? Então, por isso são as condições permitidas na norma. Tudo que não está aí não está permitido, mas ela é clara ao dizer onde é que ela é proibida. Ela é proibida em instalações residenciais, ponto. Sabe aquele prédio residencial lá? Não pode. Ela é proibida em locais de alta afluência de público. Por quê? Porque tem muita gente. Né? Então, se tiver um incêndio, tem pânico, ou seja, a possibilidade a gravidade que pode ocorrer de um incêndio num local com muitas pessoas é maior. E locais com condições de fuga difíceis em caso de incêndio. Pelo menos eu tenho um prédio de 15 andares, 25 andares. Pô, como é que o cara vai descer? Né? Até lá já lambeu tudo. Então, eu tenho que evitar ao máximo possível a possibilidade de ocorrer um incêndio. Por causa disso, o alumínio é um cabo proibido. Não é permitido. Aí eu vou puxar logo para fotovoltaica. E no fotovoltaica, gente, uma usina de solo. Vamos pensar numa usina de solo. Geração remota. Usina de solo. A estação industrial? Show. Maior do que 16? Provavelmente. Tem uma subestação. A mini geração vai ter uma subestação. Né? Eu ainda posso considerar, nunca entendi bem se poderia considerar ou não, mas eu ainda posso considerar que a geração de energia é justamente aí meu grupo gerador. E a manutenção tem que fazer num BA5, velho. Se tu fez uma usina de 1 mega, tem uma subestação e está contratando o Zezinho da esquina para fazer manutenção, aí já não é comigo. Né? Então, eu posso usar, a princípio, numa instalação fotovoltaica de solo. Vinícius, eu estou botando a usina fotovoltaica num hotel. Um telhado no hotel, um hotelzão bonito, grande. Porra, estou botando 1 mega de usina. Legal. Vou botar um cabo de alumínio. Não vai. Por quê? Porque é alta afluência de público. Né? Então, ou num shopping, essa é a condição. Ok? Bom, definindo aí, a primeira coisa que você definiu, se você vai usar um condutor de cobre ou de alumínio, a gente tem o tal do material isolante. Né? Qual tipo de polímero que eu tenho hoje naquele material isolante. Atualmente é PVC ou EPR, XLPE. Antigamente tinha de pano e coisa do gênero. Não vou entrar nessa seara, porque se eu tivesse que falar de condutor de pano, eu ia ter que chamar seu Venâncio, que é meu pai, para dar uma olhada nisso aí. Então eu tenho condutor, né, com o material que faz a isolação dele de PVC, ou o material que faz a isolação dele pode ser um material EPR, policloreto de vinila, policloreto de vinila ou PVC, desculpa. Ih, deu branco agora aqui, daqui a pouco eu lembro o significado de EPR e de XLPE. E aí, quais são o principal, o que eu preciso saber, né? Qual a principal diferença? Primeiro, os condutores que têm o isolante feito de PVC, eles têm uma temperatura de trabalho de até 70 graus Celsius. E os que são com cobertura ou de EPR ou XLPE, uma temperatura de trabalho de até 90 graus Celsius. O que é isso? Isso significa que se o condutor tiver uma temperatura de até 70 graus, o isolamento dele, o PVC, não vai se danificar. A 71 graus, ele vai começar a se danificar, vai perder, né? Pode começar vai se danificar, pode perder a isolação ou pode perder as propriedades físicas que ele tem. E se eu tiver um condutor com isolação em EPR ou XLPE, a temperatura de trabalho é até 90, ou seja, até 90 graus, ele resiste de boa. O que a gente pode entender a partir disso? Que se o cabo vai a uma temperatura mais alta, aí no caso do EPR e XLPE, ele consegue conduzir mais corrente na mesma seção. Então, quando vocês pegarem as tabelas de ampacidade da 5410, vocês vão ver que existe uma tabela
com todos aqueles métodos de instalações, né? Igual a gente deu uma olhadinha naquilo lá na expedição 5, com todos aqueles métodos de instalação, eu tenho uma tabela para o condutor PVC e uma tabela para o condutor EPR-XLPE. O condutor de EPR-XLPE conduz um pouco mais de energia na mesma seção. Em função do quê? Em função da temperatura, tá? As normas de fabricação de condutores de condutores PVC é a 247 e a 7288 e o EPR-XLPE a 7286, 7287, no caso de baixa emissão de fumaça, a 13248. Eu vou passar agora rapidamente alguns pontos da norma de produto que é importante, que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira, ó, 7288, é justamente, desculpa, não peguei o texto ali, que é a norma de cabo de PVC, né? Cabo unipolar de PVC. Reparem, em regime permanente, a temperatura máxima desse cabo é de 70 graus. Mas, gente, e se passar 80 graus em 30 minutos, vai dar pau? Não. Os cabos, né, quando atendem a norma, o cabo precisa atender a norma, então, reparem, a gente começa a pegar a importância dessas coisas. O cabo conforme a 7288, ele pode ir uma temperatura de até 100 graus, no caso do composto PVC, tá? Se isso não passar de 100 horas durante 12 meses consecutivos. Então, ele não vai se danificar, ele não perde a vida útil. Se ele ficar, por exemplo, 5 horas hoje, 10 horas amanhã, desde que não fique um total de 100 horas durante 12 meses consecutivos e não fique mais do que 500 horas durante a vida do cabo, né? Se você pegar todo ano botando 100 horas, no sexto ano já foi embora, tá? É isso para sobrecarga. O que é uma sobrecarga? É uma corrente um pouco, 20, 30% maior do que a corrente nominal. Quando a gente fez aquela conta, né, quando a gente viu lá no Expedição 3, né, a primeira falando, 3 ou a 4, uma das duas, onde eu defini lá, né, a coordenação entre o disjuntor e o condutor, vem disso. A gente sabe, né, que pela curva específica do disjuntor, ele vai abrir antes em sobrecarga que o cabo possa se danificar. É quando a gente diz que o condutor estaria coordenado com a proteção, com o disjuntor, né? Mas eu também tenho uma outra ocorrência. Em vez da ocorrência de sobrecarga, eu posso ter uma ocorrência de curto-circuito, que é o quê? Que é uma corrente muito alta num intervalo de tempo menor, né? Então, havendo um curto-circuito, a temperatura, então, não pode passar de 160 graus, né? E esse tempo não pode ser maior do que 5 segundos. Então, essas características aqui, essa e essa, a condições de regime de sobrecarga de curto-circuito, são exigências da norma, tá? Então, você sabe que quando você dimensiona um cabo PVC, né, e ele é adquirido conforme esta norma, a NBR 7288, ele vai ter essas características. E aí eu queria saber se eu posso fazer esse cabo de cobre ou de alumínio. Peguei aqui na mesma norma ainda, que ele me diz que é possível fabricar, depende do fabricante agora, um condutor elétrico, um cabo, conforme essa norma, ele pode ser ou de cobre ou de alumínio. Tá? Então, esse é um ponto. A 7286 já não é mais, vamos voltar aqui, a 7286, ela já não é mais do cabo PVC, é do cabo de 90 graus, é o cabo EPR. Vamos ver o que mudou aqui? Bom, a temperatura em regime permanente não pode ser maior do que 90 graus. Agora, em sobrecarga, já é 130 graus. Quanto era anteriormente? 90 graus. Acabei de ganhar 40 graus dessa brincadeira. Também, da mesma forma, não pode passar das 100 horas, durante 12 meses, nem 500 horas durante a vida útil do cabo. A condição de curto-circuito manteve os mesmos 5 segundos, mas a temperatura máxima já não é 160, é
250 graus. E também pode ser um condutor de cobre ou um condutor de alumínio. Eu pulei fui para 8,7 e pulei a 8,6, tá? Então, a 8,6 pega os condutores de EPR e a 8,7 pega os condutores de XLPE. Vocês vão ver que elas são muito parecidas. Por isso que, normalmente, no mercado, a gente cita lá, por isso que eu escrevi EPR/XLPE, né? Ele não é os dois ao mesmo tempo. Ou ele é EPR ou ele é XLPE. Mas eles têm as características que nos interessam como projetistas e como executores. Eles têm a mesma característica, tá? E por último, eu posso ter um cabo que, no caso de queima, a gente vai falar sobre isso mais na frente, ele não emite fumaça tóxica. Esse cabo, né, que é o cabo que a gente chama de Afumex, Atox, coisa velha, Cortox, ele pode ser tanto de PVC quanto pode ser de EPR. Como é que eu sei? PVC, classe térmica 60 graus, EPR, classe térmica 90 graus. Exatamente igual às demais características, né? A única diferença é que, em caso de queima, ele não emite fumaça tóxica. O interessante é que esse condutor aqui, ó, só pode ser de cobre. Eu não tenho, até onde eu conheço, no Brasil, norma para cabo com baixa emissão de fumaça de alumínio. O que até faz sentido, porque em locais, né, onde eu sou obrigado a usar justamente o cabo com baixa emissão de fumaça, eu já sou proibido de usar o cabo de alumínio. E aí, se a gente se atentar, a gente vai ter lá na 5410, quando ela, na tabela 33, está falando o método de instalação, qual tipo de cabo, a norma se refere condutor isolado, condutor unipolar e cabos multipolares. A gente precisa entender o que é isso. Se você não entender, você não consegue ler a 5410. O cabo isolado é um condutor que só possui o condutor, o elemento metálico e a isolação, seja ela em PVC, seja ela em EPR, seja ela em XLPE. O condutor unipolar, ele tem o condutor, ele tem a isolação e ele tem uma outra camada chamada de cobertura que vai lhe dar proteção mecânica. Esse cabo também pode ser PVC, também pode ser de EPR e também pode ter a isolação em XLPE. Agora, se eu pegar vários cabos, né, isolados, e botei 3 cabos e peguei uma cobertura e passei uma única cobertura sobre 2 ou 3 cabos, eu tenho lá o meu chal do cabo multipolar. Sendo que num cabo multipolar, cada uma desses condutores isolados são denominados de veias. Bom, por que eu falei isso? Primeiro, para que você possa ler a NBR 5410. Você também vai descobrir que o condutor isolado é aquele condutor que você compra no mercado chamando de condutor de 750 volts. Então, o condutor isolado, ele é o que nós chamamos no mercado do cabo 750, né? 450/750 volts. O condutor unipolar é, na verdade, o condutor que você compra no mercado como condutor 1kV, tá? E por que eu estou diferindo isso? Porque você vai procurar na norma cabo 750 e cabo 1kV e não vai encontrar essa informação na 5410. Tá? Então, isso é uma condição importante que você saiba. Inclusive, faz sentido, né, gente? Eu tenho na minha casa, tenho qual tensão? 220 volts, 380 volts. Para que eu preciso de um cabo de 1000 volts? Não fazia sentido, né? Eu só ia precisar do cabo de 1000 volts se eu tivesse uma tensão maior do que 750 volts. Mas não. Eu uso o cabo unipolar em locais onde eu tenha algum tipo de risco. Em linhas gerais, eu vou usar o cabo unipolar sempre que eu tiver com um conduto aberto. A ideia do cabo unipolar, o objetivo dele,
na verdade, dessa cobertura, perdão, a ideia da cobertura é dar mais proteção física e química para o condutor, tá? Uma coisa que é importante para a gente, quando eu estiver no lado de corrente contínua do sistema fotovoltaico, o condutor isolado é proibido. Por quê? Porque o condutor isolado ele só tem uma camada. Eu preciso que no lado de corrente contínua, todos os dispositivos e equipamentos em corrente contínua tenham uma coisa chamada dupla isolação, né? E aí, o cabo dipolar tem dupla isolação. Ele tem a isolação e a cobertura. Quando a gente estiver tratando, né, em algum momento, caso vocês peçam que a gente esteja tratando da NBR 16690, a gente estressa um pouquinho mais esse assunto. Uma coisa importante, né, que a gente trata ali no cabo multipolar é o tal do cabo PP. Gente, existe um cabo que ele é muito parecido quando você olha com o cabo multipolar. Ele tem várias veias também, tem uma cobertura em volta. Esse cabo é o cabo chamado de cabo PP. O que ocorre? O cabo PP, que atende outra norma, não é essa norma aqui que o cabo atende. O cabo PP não atende nem a 7286, nem a 87, nem a 88. O cabo PP ele não é anti-chama. Os cabos para uso em instalações elétricas, eles são anti-chama. Vinícius, o que é um cabo anti-chama? É quando você tira a fonte de calor, o fogo não se mantém. O cabo PP, ele não é anti-chama. Quando eu tiro a fonte do calor, o fogo continua. Então, o cabo PP tem uso proibido em instalações fixas. Ele só pode ser utilizado como extensão da máquina de furar ou coisa do gênero, ou seja, em instalações móveis. Então, para toda instalação física, o cabo PP não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele não é anti-chama. Ah, Vinícius, mas eu vi numa obra, eu vi na Petrobras, não. A Petrobras, seja lá que for, ele não está te pedindo o cabo PP. Ele está te pedindo o cabo multipolar, que é esse cara aqui, que tem o quê? As veias, que tem o isolamento e a cobertura, e atendem a NBR 7287 ou atendem a NBR 7288. Tá? Então, isso é uma coisa importante, principalmente para quem faz obra de instalações elétricas, né? Não necessariamente apenas de fotovoltaica. Um outro item, só para a gente diferenciar, é o tal da classe de encordoamento, né? Aí faltou, porque eu busquei da norma, mas é uma norma de cabo. Lembram, se vocês lembrarem daquele chamado fio rígido que a gente tinha, que era aquele condutor que só tinha um fio de cobre, literalmente, né? Aquele era o condutor chamado classe 1, condutor classe 1, tá? O que a gente tem é desculpa, pessoal, chegou uma emergência aqui. O condutor classe 1, que era o tal do fio, né? E depois a gente tinha o tal do fio rígido, do cabo rígido, né? Então, quem já está mais tempo no mercado e algumas concessionárias ainda exigem, tem o condutor, por exemplo, vou dar um exemplo lá do condutor do conduário de aterramento que a gente usa, né? Que eu tenho lá uns 50 milímetros quadrados que tem, oh meu Deus do céu, 7 fios. Acho que é 7 fios, deu branco agora. Tem um número X de fios. Cada fio dele é um pouco mais rígido, né? Então eu tenho, às vezes, 13 cabos, 9 fios, que estão fazendo um cabo e ele tem uma certa rigidez, tá? E aí depois a gente teve o cabinho flexível, né? Que são aqueles vários fiozinhos fininhos que te facilitam na passagem do cabo, uma série de coisas. Esses cabos flexíveis, eles passaram, né? A gente passou a conseguir utilizar bem, deve ter uns 15, 20 anos. Antes disso, eles eram bem mais caros. Só que há uma diferença. Tem um cabo flexível classe 4, classe 5, tem até o classe 6 hoje, né? Quanto maior a classe, mais flexível ele é. Por que eu estou falando isso? Para você ter certeza que às vezes você está tendo um desconto de um fabricante A que está me entregando um cabo classe 4 e um outro fabricante B está me entregando classe 4, 5. Eletricamente não vai te afetar, mas é mais fácil de trabalhar quanto maior for a flexibilidade, tá?
Um outro item, né? A gente já viu lá, eu comentei lá, sobre a 13248, que era justamente o condutor com baixa emissão de fumaça. O que é esse condutor, gente? No incêndio, 80, 85% das mortes, elas não são causadas pela chama. Elas são causadas pela fumaça. Os cabos elétricos, por definição, por exigência normativa, eles são anti-chama. Mas, né, são anti-chama. Não sei se algum de vocês já teve ou a curiosidade ou já fez a jeguice. A gente já fez a jeguice, tá? Há uns 15, 18 anos atrás. Jeguice de pegar um maçarico e usar num tubo PVC, tá? Que é o mesmo PVC aí do cabo. Vocês vão ver aquela fumaça preta que sai. Essa fumaça é altamente tóxica. Então, de novo, a gente não quer que o incêndio ocorra, mas se o incêndio ocorrer, as pessoas têm que conseguir sair em segurança, aquela coisa toda. O sistema elétrico, ele não deve nem permitir o início do incêndio, ponto. E se houver um incêndio, ele não pode piorar a minha vida, né? Então, imagina num hospital. Eu já tenho a fumaça do incêndio, propriamente dito, da chama e daquilo que está pegando fogo. Se os equipamentos elétricos, se as linhas elétricas ainda me gerarem fumaça tóxica, eu piorei demais. Essa é a ideia do cabo com baixa emissão de fumaça. O que é? Com baixa emissão de fumaça tóxica, né? Por que é isso? Entendo um incêndio, ou seja, a chama chegando no condutor, ele vai queimar, é óbvio que a isolação vai sair, mas aquela fumaça não é tóxica. Eu não estou botando mais um elemento para me dar problema aí no quesito de segurança das pessoas. E onde é que isso é obrigatório? Ele vai ser obrigatório nos locais onde a norma de instalações entende que o risco, né, aquela análise de risco, né, de dano versus probabilidade é maior. Então, num hospital é obrigatório, né? As pessoas vão ter dificuldade de sair do local em caso do incêndio. Num prédio muito alto é obrigatório. Num hotel, num shopping, um local que tem muita gente ao mesmo tempo, é obrigatório. Os locais que são obrigatórios estão lá determinados, descritos na 5410 e nas suas normas de requisitos específicos, como, por exemplo, a norma de alta afluência de público ou a norma de ambiente assistencial de saúde. Tá? Então, essa é a aplicação. Lembrando a vocês que esse tipo de condutor, se a gente buscar a norma aqui, está aqui, ó, só pode ser de cobre. Então, você não vai achar um cabo de baixa emissão de fumaça de alumínio, né? Não me inventem moda, por favor, tá? Então, alguns exemplos de uso obrigatório, locais de alta afluência de público, tá errado a forma como eu escrevi, né? Ambientes assistenciais de saúde, errado também. Aqui foi o corretor. Locais de dificuldade de fuga em caso de incêndio. Esses são os locais onde você é obrigado a utilizar esse tipo de condutor. De novo, isso é importante, você está fazendo uma obra, você está fazendo uma instalação do sistema fotovoltaico dentro de uma instalação existente. Você precisa dominar a instalação elétrica de baixa tensão. Você não pode fazer diferente. Não pode. Aqueles cursos que te vendem a ideia de que você não precisa nem saber nem eletricidade, coisa do gênero, velho, ele para na hora que ele te ensina a transformar tantos quilowatt-pico em X mil kWh mês. Ok, até ali, velho, ele pode dominar. Saiu dali, instalações elétricas. É a 5410 e as normas, e as suas normas correlatas, né? As normas que ela chama, que você precisa conhecer. Então, você, para fazer um projeto do sistema fotovoltaico dentro de uma instalação existente, velho, você precisa ser bom, vai ter que gastar um tempinho aí analisando, estudando e tendo um conjunto de conhecimentos que, apesar de não serem necessariamente demasiadamente complexos, mas levam tempo e levam um esforço para que você possa adquirir. E por último, né, o nosso tal do cabo solar, né? Então, só uma complementação, um dia a gente fala só sobre o cabo solar, né? O cabo solar é um cabo
que atende uma norma específica. Eu esqueci de botar a norma específica aí, é a NBR 16612. Ele tem 3 características que nos são caras como projetistas, como executores, tá? Ele tem uma série de outras características técnicas, a não ser que você queira fabricar, não é meu caso, eu não pretendo abrir uma fábrica de cabos, tá? Ele tem algumas características. Primeiro, que ele é resistente ao V, né? O que é importante, toda vez que a gente está botando um sistema fotovoltaico, no mínimo próximo aos módulos ali, você vai ter um efeito de UV. Ele vai resistir a uma temperatura de até 120 graus. Se a gente puxar aqui lá no 90 graus, vamos puxar aqui no cabo unipolar, né? O cabo tá aqui, ó. O cabo unipolar, ele vai resistir, ou desculpa, o PVC, o EPR ou o XLPE, ele vai resistir a uma sobrecarga de até 130 graus durante quantas horas? 100 horas, 12 meses consecutivos e 500 horas na vida útil. O cabo solar, não. O cabo solar chega aqui a 20 mil horas até 120 graus. Isso aqui é importante, Por que é importante? Qual a corrente que passa no lado CC? Não sei. Porque a corrente que passa no lado CC é a função da irradiância. Então, não é a corrente que eu pego no datasheet, que é a corrente de IMP, ou a corrente de SC, caso você queira dimensionar pela corrente de curto-circuito. Lembrando que essa corrente, ela é para condições STC. Quais são as condições STC? 25 graus Celsius, né? Massa de ar a M1,5 e 1.000 watts por metro quadrado. E a gente sabe, né? Se a gente for olhar a curva IV do módulo, a gente sabe que a corrente ela é proporcional à radiância. E aí, gente, você vai chegar aí no sul da Bahia, em alguns lugares, né, que você não tem 1.000 watts por metro quadrado. Você tem 1.300, 1.400 watts por metro quadrado. Todo dia, durante 2 ou 3 horas, que seja. Então, se eu não tiver um condutor que resista, né, a longo prazo essa possível sobrecarga, eu teria que começar a dimensionar o condutor com seções maiores, né? Eu não tenho uma certeza da corrente que efetivamente vai passar pelo meu condutor, a minha corrente de projeto de fotovoltaica. E esse cabo solar, ele também é estanhado, né? Ele é estanhado fio a fio, ele já vem estanhado de fábrica. E qual a importância disso? A gente tem problemas, é óbvio, de corrosão, de conexão. E nós estamos falando de um sistema, algo na vida útil, que a gente tem uma vida útil, pelo menos projetada, de 25 anos, né? Quando você olha pela ótica do investimento, a usina solar. E a corrosão em corrente contínua é mais complicada, mais acelerada do que em corrente alternada. Então, o que se faz, né? Se tem um cabo solar que ele é estanhado, todo cabo solar pela norma é estanhado da fábrica, tá? Não, você não faz em campo, não. Todo cabo solar estanhado, que vai o quê? Te ajudar a mitigar o efeito dessa corrosão. Então, gente, isso aqui, na verdade, vai impactar em muito quem? Isso aqui vai impactar em muito o meu OPEX, a minha operação, a minha hora de usina parada ao longo dos 25 anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou discutir a 16690 hoje se eu posso ou não usar o cabo de alumínio no solar. Pela nossa discussão à época na BNT, era para eu poder, tá? O texto que saiu um texto meio complicado. Então, vou me abster da discussão normativa, tá? Mas vou aceitar nesse momento que pode. Só que você não tem essas características aqui. Então, você está economizando dinheiro, você está reduzindo o CAPEX, e você tem que se perguntar para quem, né? Se é para eu como vendedor, ou se sou eu como o investidor. Você está reduzindo o CAPEX, mas vai sacrificar, em algum momento você vai aumentar, uma possibilidade de aumentar tanto o custo do OPEX, na manutenção, quanto o custo de operação de manutenção, quanto a possibilidade de ter hora parada de geração. Tá? Então, isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, você precisa ter o conhecimento. Né? Eu, particularmente, não projeto
de forma nenhuma o alumínio para o lado de corrente contínua. Ponto. Projeto alumínio sim, lado de corrente alternada, a princípio a gente já domina isso. Lado de corrente contínua eu só projeto com o cabo fotovoltaico, com o cabo solar. Tá? Eu errei a data, né? A data é semana que vem. Então a gente aí, né, se vê na próxima quarta-feira, no nosso mesmo bate-horário. Eu iria fazer isso lá de Canela, mas o Fórum GD foi adiado, né, em função aí dos problemas aí com o Covid-19, tá? Então, quiserem dar sugestão, né, assuntos para a gente abordar no próximo Expedição Solar, só preencher o formulário aí, que eu espero, que eu não estou vendo, né? Mas eu espero que estejam colocando aí nos comentários para vocês, senão eu coloco agora. E aí a gente abre para algumas perguntas, né? Se eu der sorte, não tem quase nenhuma, né? Para vocês não ficarem fazendo uma pergunta difícil, que são coisas que vocês gostam de fazer. Interrompeu, show. Tá, a gente abre para pergunta, deixa eu só me achar aqui agora. Gente, é só falar para não fazer pergunta difícil, que a primeira coisa que eu leio aqui é uma pergunta difícil. Então eu vou lá no início primeiro, né, para dar tempo de eu enrolar aqui antes de chegar na pergunta difícil. O Nicole tá aí também. O Nicole veio para fazer as perguntas difíceis, né? O Carlito, aí é o Severino, né? Acho que você está em Brasília, não é? Aí é o Severino, aqui no Rio de Janeiro é o pedricista que a gente chama, né? Então, o Manel está dizendo aqui que as conexões de cabo cabo de alumínio, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tem o mesmo problema. Eu só não sei se é liberado o uso nos Estados Unidos e na Europa. Realmente eu não sei te informar. Eu até achei que fosse, para ser sincero, mas não sabiam que eles tinham problemas quanto a isso, não. Fala, Leonardo. O Leonardo perguntou se a aula é sobre cabos FV do lado CA. A aula é sobre condutores, né? E a gente tentei abordar tentei abordar todos os tipos de condutores, tá? Um só sobre condutores do lado CC, deixa lá sua sugestão lá no nosso formulário, tá? O Nicole afirmou, né? Quer dizer, afirmou que no lado de corrente contínua, os cabos solares, tem muito fornecedor que informam atender às normas, mas não apresentam um certificado. Isso é um complicador, né? Sempre que a gente fala de certificação de produto, tá? Eu sei que o Nicole sabe isso, mas é só para a gente poder posicionar todo mundo na mesma página, tá? Os equipamentos, né, os serviços de engenharia, eles podem ter uma certificação. O que é uma certificação? É alguém dizendo que aquele produto, aquele serviço atende determinada característica, atende determinada norma, ou seja, está em conformidade com algo, né? Isso pode ser feito de primeira parte, ou seja, eu, fabricante, te informo, declaro que eu cumpro aqueles requisitos. Isso pode ser de segunda parte, o comprador vai lá inspecionar, verificar se aquele produto atende aos requisitos dele. Isso é muito comum, por exemplo, quando você faz aí uma qualificação dentro de uma empresa para fornecer o material, né? A Petrobras fazia muito isso, né? O tal do CRCC, Petrobras, ou seja, ela está dizendo o seguinte: não me interessa qual norma que você tem, coisa do gênero, né? Eu também vou verificar, um preposto meu vai verificar. Isso seria uma certificação de segunda parte. E a certificação de terceira parte é quando um terceiro isento. O que é o quesito do isento? O quesito do isento é que ele não atende nem ao fabricante, nem ao comprador, vai fazer uma análise e vai verificar, seja através de ensaio, inspeção, seja lá o que for, a conformidade com um determinado produto. Algumas vezes as certificações são ditas compulsórias, ou seja,
existe uma lei, uma instrução técnica, seja lá o que for, que me obriga a atender, a ter certeza a um terceiro isento, né, certificar. Então, quando eu digo que algo tem um certificado do Inmetro, a certificação do Inmetro nada mais é do que uma certificação de terceira parte, e para algumas coisas e produtos, elas são compulsórias. Exemplos de certificação compulsória do Inmetro é o de mini disjuntor, ou os de cabos isolados, os cabos 750 volts, né? Posto isso, vou voltar para a pergunta do Nicole. O cabo solar ele não tem uma certificação compulsória. Então, eu fico na mão do juízo de valor meu, né, nosso, como profissional. Primeiro, é o fabricante A, B ou C, e ele fez uma certificação de terceira parte. Ele escolheu um laboratório qualquer, um TUV da vida, e fez uma certificação. Ok, você tem uma certificação de terceira parte. É uma certificação tão boa o quanto eu acredito no certificador. Se você me entrega uma certificação TUV, uma certificação UL, não passa na cabeça de nenhum de nós que isso seja uma certificação falsa ou que seja feita de qualidade ruim. Eu já peguei, né? Eu me lembro que há 2 ou 3 anos atrás, alguns DPS que me entregaram um certificado de conformidade com a norma específica que eu pedi, mas era um certificado de um laboratório na China que eu nunca ouvi falar. É ruim? Não sei, né? Então, eu, como iniciativa privada, não aceito. Né? Então, esse é o problema. E aí, no cabo, a gente volta para o problema cérebro, né? Eu vou ser sincero com vocês. Cabo, já há muitos anos, eu só uso cabo de fabricante que tem nome e sobrenome. Ah, Vinícius, mas muita coisa de nome e sobrenome tem a ver com marketing, com uma série de coisas. Eu sei, mas você vai ficar preocupado de estar usando um cabo Prisma, de estar usando um cabo Nexus? Você não vai ficar preocupado, né? Ah, mas não vou citar o nome, né? Não posso, né? Mas tem um cara que vende um cabo solar aí que tem um nome meio diferente que o cara traz da China. Cara, passou no. Assim, posso trazer da China? Pode. Tudo é fabricado na China. Né? Não há problema nenhum. Agora, você passou por um organismo que nós conhecemos, passou por uma TUV, que passe na TUV na Europa, passe na TUV nos Estados Unidos, seja lá o quem for. Ah, não, você vai lá. O cara tem um certificado daquele laboratório. Então, cara, se você quer entrar no mercado de grandes players numa coisa importante, eu estou dizendo você fabricante, né? Ou você importador, que passe por isso. Então, eu não tenho muita dúvida. É uma outra hipótese também que você pode fazer, Nicole, é comprar o cabo, pegar parte do cabo, né? Não sei quantos metros precisa, e mandar para um IPT ou para um laboratório qualquer que possa fazer o ensaio sobre aquela amostra. Problema é que isso tem um custo, né? Talvez valesse a pena se reunir lá, vamos cotizar lá, sei lá, 10 executores, nós estamos querendo importar esse cabo, então vamos cotizar, vamos pegar um pedaço e vamos ver quanto custou, sei lá, 20 mil de ensaio, nós somos 10, paga 2 mil, e aí você cria um método de avaliação sua, né? Mas não vejo outra alternativa, não, né? Nicole, rapaz, eu falei que o pessoal tinha pergunta difícil, né? Aqui, se o cabo solar tem que ser hidrorrepelente. Não sei, você vai me fazer agora te deixar isso para responder na próxima expedição solar, porque eu vou ter que olhar a norma e consultar os universitários, né? Porque tem aí algo aí que é essa característica que nunca me chamou atenção, tá? E aí, complementando aí, o Alci comentou algo aí em cima daquilo que o Nicole falou, né? É justamente, tem uns cabos que são vergonhosos, né? Eu confesso que eu ainda não vi, mas já me disseram que tem cabo solar, o chamado cabo desbitolado, né? O cabo de 650 volts, aí o cabo isolado, a gente vê toda hora muito cabo desbitolado, a gente já conhece, tem uns que você olha, né? Você vê a seção do cabo, ele é 70% plástico e só 30% o condutor em si, o cobre, né? Então é bem complicado. Show? Bom,
Vamos lá. Acho que eu já varri todas as perguntas aqui, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de alguém. Acho que não. Vocês, por favor, não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo do Zap. Desculpa, no vídeo do Zap, no vídeo do YouTube, tá? E aí tem, né? Deixa eu botar aqui o formulário de novo. Quem quiser mandar sugestão para o nosso. Eita, fiz besteira. Quem quiser mandar sugestão para o nosso próximo. Tá aqui, peraí, foi. Quem quiser mandar sugestão para o próximo Expedição Solar, tá? O link aí, só clicar aí e preencher. Então, Nicole, dos que você citou aí, né? O Cordeiro não vi o cabo solar deles ainda, é óbvio, né? Mas eu sempre me atenderam bem quando eu era executor. Trabalhei durante muitos anos, fiz algumas obras com eles, tá? Um volume grande de Cordeiro. O pessoal da Condomax, se eu não estou trocando o nome, mas se eu não estou trocando o nome, também é uma empresa séria. A Recon e Lafeber eu não conheço. E aí, sobre cabo, tá? Tem acho que é uma associação, né? Não deixa de ser uma. Olha o Alci me detonando aí, Alci. Cara, eu tenho prédios aí feitos aí em 2008, 2009, 2010, tudo com Cordeiro. Não me detona, não, velho. Mas tem uma associação, o Nicole, se chama Qualifio, tá? Que é uma associação, na verdade, de fabricantes, né? Até se preocupados com isso, que fizeram um selo. Eles vão às lojas, né? E aí compram, né? Que aí vai bem na revenda mesmo, né? E mandam para ensaio, coisa do gênero. Tem lá tem um certificado deles. Ele não tem um valor igual ao do Inmetro, né? Porque todos eles têm o Inmetro, uma vergonha. E aí é um modelo. Tem muito material deles também aí, junto com a Bracopel. Tá? Bom, 6 horas, né? Fiquei quase uma horinha falando. Então, vamos encerrar. A gente se vê, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 16h57. Né? Não esqueçam aí de deixar o seu joinha, e quem não for do grupo aí no Telegram, só também aparecer por lá, onde a gente tira algumas dúvidas técnicas, pega inspiração também pro nosso expedição solar, tá? Bom, se você usou há menos tempo, né? Realmente, especificamente sobre esse, o que acontece? Há algumas coisas preocupantes. Eles passaram por problemas alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, se não me falhar a memória, de custo. Acho que entraram em recuperação judicial ou coisa do gênero, né? Mas é sempre complicado, né? Bom, então, pessoal, por hoje é só. A gente se vê, então, na próxima quarta-feira. E, aliás, no sábado, à tarde, 4 horas, se não me falar a memória, eu vou estar lá, né, no Pieta Day, lá, convite do meu amigo Rômulo da Pieta, falando sobre dinheiro, essa análise financeira em usinas fotovoltaicas. Então, um forte abraço para todo mundo, muito obrigado pela companhia, nos vemos em breve. E agora eu tenho que descobrir como é que eu encerro aqui, né, que sumiu a tela aqui. Achamos. Alô, pessoal.